Bom, Marcelo, eu queria primeiro agradecer por você ter aceitado receber aqui a equipe do WebBitcoin. A gente sabe que a sua agenda é bem apertada, então queria agradecer de verdade, cara. Muito obrigado. Pô, é um prazer estar aqui. É até legal para a gente poder compartilhar, para mais pessoas poder saber um pouco mais de como está o mercado, do que são as coisas que estão vindo por aí. Maravilha, a gente agradece de verdade. Rossello, antes de você entrar no mercado do Bitcoin, só para a gente entender um pouco como é que é a tua trajetória, em que ramo que você atuava, como que era a sua parte de empreendedor? Sim, eu trabalhei por muitos anos, desde 1998, quando eu fundei minha empresa de telecomunicações, que é a Otus Telecom. Eu trabalhei até 2013, de 98 até 2013, focado diretamente em telecomunicações. E sempre foi uma área de telecomunicações voltada a ligações com criptografia. Então, já está no meu DNA a criptografia. Eu sempre fui muito adepto da gente ter a nossa privacidade protegida, né? E me deixava um pouco incomodado saber que qualquer um podia grampear meu telefone e qualquer um podia escutar minhas conversas. Então, isso sempre me incomodou. E aí, em 98, quando eu fiz a minha empresa de telecom, era porque na internet estava começando e eu conhecia muito de TCP/IP. E eu falei, tá aí, esse é o futuro. As pessoas um dia vão falar uma com a outra sem ser usar esse telefone aí que todo mundo está acostumado. Já tinha essa visão já? Eu já tinha essa visão, né? Então, com o TCP/IP, e na época existia os ICQs da vida, o IRC, e eu falava, mas essa história só ali do texto, isso aí tá com os dias contados, nasceu morto. Um dia as pessoas vão falar entre si. E realmente, eu gastei bons 10 anos em cima disso, desenvolvendo a tecnologia. Quando veio a questão do VoIP, protocolos mais novos, o que a gente chama de compressores melhores de áudio, chips de compressão, e aí tudo isso foi andando junto e eu sempre realmente usando. Hoje a gente atende bancos, a gente atende instituições que precisam das ligações criptografadas e a minha empresa continua, a gente está na África do Sul, então foi dali que veio o Bitcoin e veio por um acidente. Exatamente o que eu ia te perguntar. Como que o Rossello e o Bitcoin se encontram? Alguém falou para você? Você já trabalhava com criptografia, descobriu? Como é que foi esse processo? Veio por acidente. Um dos nossos vendedores, né, ele já estava com uma comissão atrasada por conta de um fornecedor. O fornecedor estava devendo... um cliente estava devendo a fatura há mais de 6 meses. Certo. E na época, eu lembro assim, dava, sei lá, $180 mil que ele estava devendo. Mas era um Até cliente... esse momento, nada de Bitcoin. Nada de Bitcoin, certo. Nem sabia o que era isso. E aí, esse cliente, ele estava com problema no banco, porque congelaram a conta dele, estava uma disputa judicial gigantesca. Mas era um cliente bom, era um cliente nosso há mais de 8 anos. E a gente não queria deixar ele na mão por conta disso. E o meu vendedor falando, cara, mas ele quer pagar em Bitcoin, vamos aceitar. Eu acho que o vendedor estava mais preocupado em receber a comissão dele, né? E aí ele falou, quando o Nick me falou, o Nick falou assim, não, Rossello, vamos aceitar. Eu falei, Nick, é bom isso aí ser verdadeiro, porque senão eu vou te mandar embora. Mas quando ele te falou para receber em Bitcoin, você já tinha ideia que dava para converter isso em dólares? Não, pra mim eu tava achando que aquilo era mais uma fumaça que eu ia pegar, ia ser, sei lá, um vale coxinha que talvez um dia eu fosse trocar por alguma coisa. E eu achei inicialmente, eu falei, cara, não, isso é pirâmide, cara, isso é golpe, tá louco. Eu quero saber da transferência, o wire transfer mesmo. E aí o Nick ficou, não, Rossello, é bom, é legal, é legal, é legal. Eu falei, tá bom, vai. O cara não paga 6 meses? Paga com alguma coisa, pelo menos. E aí ele pagou. E foi mais ou menos em abril ou junho de 2013 que isso aconteceu. E aí eu tava para uma reunião em Hong Kong com um banco de lá. Pô, e aí de novo o Nick falou, Rossello, sabe aqueles bitcoins? Subiu o preço, cara, não sei o quê. Pô, já que você tá em Hong Kong, por que você não vai no Japão, em Tóquio, que é perto? Já fala com o pessoal da MTGOX, vende lá os bitcoins e aí você já pega o dinheiro. Tá bom? Beleza, vou, né? Quando eu cheguei, que eu entendi o que era Bitcoin, aquilo foi um choque. Primeiro, que o camarada que me devia $180 mil tinha acabado de me dar $1.300.000 naquela época. Porque eu recebi 1.000 bitcoins a $180 cada um
e troquei eles a $1.300 cada um. Então eu já fiquei fascinado com aquilo. E eu falei, mas peraí, como assim uma moeda onde não teve governo, não teve ninguém falando nada? Eu controlei, ficou no meu poder esse tempo inteiro. Eu fui lá, troquei, o dinheiro entrou na minha conta, tudo rápido e eficiente. Não, pera, eu tô perdendo alguma coisa nisso. E eu já estava, na época, em 2013, eu já estava ali já me preparando para amarrar o burro mesmo. Já tinha contratado um CEO para me substituir, porque eu queria parar, eu queria fazer um sabático aí de uns 2 ou 3 anos e tal. E aí, na noite daquele dia, eu estava almoçando com um dos sócios da MT Gox, ainda jantando, e aí eu liguei para minha esposa e falei, sabe o plano de aposentadoria? Vamos adiar ele por uns 10 anos. E a gente percebe que quando você fala, o olho brilha um pouco. Então ali, as forças foram renovadas, ali você falou, descobriu o que o mundo não descobriu ainda. Exato, eu descobri o que eu descobri em telecomunicações em 98. Eu falei, olha aqui de novo batendo na minha porta. Pô, tá pingando a bola aqui na área sem goleiro. E exatamente o que você procurava já, que era essa liberdade. Essa liberdade. Então pra mim, quando eu vi aquilo, eu falei, peraí, mas que liberdade é essa agora financeira que eu nunca ouvi falar disso, né? E aí eu fiz milhares de perguntas pro pessoal da Mt. Gox. Conversei com alguns especialistas, naquela época conheci o Roger Ver, conheci o Eric Voltz, conheci várias pessoas do ramo, conheci o Charlie Shrem. Então foi uma época ali que eu entendi mais ou menos como a coisa funcionava, eu ia em evento, me dediquei mesmo. E aí eu falei, tá, mas da onde sai a moeda? Aí me falaram que era minerado. Aí eu, como assim é minerado? Que história é essa de mineração? Como assim? Alguém tem que gerar? Não, você mesmo pode gerar. Como é que é? Eu posso imprimir minha própria moeda? Aproveitando o gancho disso que você está falando, você descobriu o Bitcoin, certo? Eu já percebo que você não entrou com medo, vou comprar umas moedinhas, você já foi. Sim. Né? Então, como é que foi esse processo? Por exemplo, você conheceu o Bitcoin, estudou, falou, vou entrar de cabeça. Sim, né? Eu sou muito assim, eu sou muito ímpeto. Quando eu conheci a área de telecomunicações, eu me dediquei realmente por completo. Se isso pegar minha atenção, eu vou entrar de cabeça, eu quero saber de onde saiu. Mas já começa como minerador ou ainda não? Eu comecei como minerador. Já como minerador? Como minerador. Porque assim, bom, eu peguei os Bitcoins, vendi, vi que era rápido. Certo. Pô, legal, tá bom. Mas de onde vem o Bitcoin? Né? Como que produz isso, né? E aí eu fui entender como produzia. Falei, não, então eu não vou comprar, vou produzir. Eu vou investir em máquina, vou fazer isso, vou produzir Bitcoin, é muito melhor. Pô, quem não quer ser a casa da moeda? Sim. Pô, cara, eu achei aquilo fantástico, fascinante. E aí fui estudar, e aí sim. Então aí eu juntei um time de 4 técnicos nossos, peguei os nossos melhores engenheiros mesmo, trouxe eles pro Brasil, porque aí eu também tive que fazer uma negociação em casa ali, sabe? Minha esposa falou, porque você me prometeu que ia parar e não sei o que, já que você não vai parar, então eu quero voltar pro Brasil. Tá bom? Voltamos para o Brasil, então foi a moeda de troca. Eu já comecei a aprender a fazer trading naquela época ali, sabe? Então eu já fiz um trading ali com ela, tá bom, então eu quero voltar pro Brasil, a gente volta pro Brasil, vou estudar mineração, vou entender como que é. Queimamos placa de vídeo pra caramba, queimamos fonte pra caramba, entendemos como que funcionava a ASIC. Eu falei, bom, já sei que precisa de energia elétrica, então aonde tem energia elétrica barata? No Paraguai. E aí em 2014 a gente foi pro Paraguai, já pegamos um galpão lá gigante e aí falamos, vamos produzir de verdade. Lembra com quantas máquinas você começou? Foi só o Bitcoin que você começou a minerar? Sim, foi só o Bitcoin, só Bitcoin. Quando a gente começou com 300 GPU, 300 placas de vídeo. Aí eu acho que era 5 placas de vídeo por placa-mãe, né? Então a gente começou com um númerozinho bem reduzido mesmo, para entender. E das 300, eu vou te dizer, 6 meses depois a gente já tinha queimado 250. Porque a gente estava fazendo experiência para entender até onde a gente conseguia ir, o que a gente podia melhorar. Então a gente realmente foi a fundo no negócio. Então eu fiz algumas viagens para a China. Quando me falaram do tal do ASIC, falei, pô, queimei um monte de placa de vídeo, agora o cara me vem com ASIC? Pô, sacanagem, podia me avisado antes, né? Não teria queimado tanto assim. Então a gente foi estudar, aí a gente estudou Litecoin, estudou Dash. Então a gente focou no Bitcoin, que era a moeda mais usada. A gente minerou um pouquinho de Litecoin, a gente minerou um pouquinho de Dash também na época. E a gente armazenou. A gente fez Masternode de Dash quando o Dash valia 5 centavos de dólar.
A gente subiu uns masternodes para ver como é que era. Então, mas a gente começou na mineração. Eu comecei na mineração mesmo. Quando você começou na mineração, eu acredito que a dificuldade de minerar não era igual hoje, era de repente menos complexo. Muito menos. Hoje, tem espaço para quem quer entrar e minerar? Ainda é vantagem? Você já está no mercado, mas o cara quer entrar hoje para minerar? Sem dúvida, tem sim. Qual é o diferencial do hoje para aquela época? Aquela época eu colocava um computador em casa e minerava, né? O custo de energia elétrica no Brasil, por mais que fosse alto, era compensador, né? Então, hoje em dia você vai fazer o quê? Então, eu vou comprar minha máquina e vou mandar entregar lá na Coimpi, no Paraguai. A máquina continua sendo sua, você vai pagar energia elétrica barato, só que agora a competição ficou muito mais difícil. Dá lucro? Dá, em longo prazo. Antes, em 4 meses, a máquina estava paga. Hoje ela precisa de 18 meses para se pagar. Então, quando você vai investir, se você pensou em longo prazo, é melhor você comprar a máquina e minerar a sua própria moeda do que você comprar e deixar ela guardada. Então, minerar vale a pena. Mas hoje vale a pena quanto? A partir de 10 máquinas, a partir de 15 máquinas para você poder ver a coisa acontecendo. Então, vale a pena sim. E tem uma coisa que muita gente não fala, que vale muito a pena, que é Masternode. Masternode foi uma melhoria de mineração que vale super a pena usar Masternode. Então, às vezes, se você é um investidor e tem uma combinação, eu quero ter algumas máquinas minerando, eu quero ter um pouquinho de Masternode, eu quero investir em algumas moedas. Esse é o mercado atual. Para você fazer, esse é o momento. Bitcoin em baixa, todas as outras criptomoedas em baixas. Então esse é o momento de fazer isso. E vale sim, vale a pena minerar, assim como ter Masternode. Maravilha. E só para a galera entender, referente à mineração no Brasil, hoje é impossível. Impossível. A mineração a gente fala que a gente tem alguns pilares de sustentação. Certo. O primeiro deles, energia elétrica barata. Aqui então, é impossível. Esquece. O Paraguai, para as pessoas que estão assistindo aí, para entender, o governo brasileiro ele paga menos de $0,01 por quilowatt da energia elétrica que sobra de Itaipu. Tá? Itaipu tem 20 turbinas, 10 turbinas é do governo paraguaio, 10 turbinas do governo brasileiro. O governo paraguaio só usa 2 turbinas, as outras 8 turbinas, o que ela produzir, o governo brasileiro vai pagar menos de $0,01 por quilowatt. Tá? Então, eu não consigo entender como é que chega a 35 centavos em Foz do Iguaçu, que está a 14 quilômetros de distância. Né? Então, a gente tem umas coisas que é inexplicável. Muita coisa a gente não entende no Brasil. Eu não consigo entender. Outro dia eu tentei ver se os fios de transmissão eram de ouro. Não é. A torre não é de ouro, entendeu? Então, esse é um dos pilares. Energia elétrica barata, é muito importante. Se a energia elétrica passou de 9 centavos ou 10 centavos, esquece, não dá mais. O outro pilar muito importante é a taxa de importação dos equipamentos, porque você não vai comprar esses equipamentos no Brasil, você tem que importar ele da China. Então a taxa de importação é outro ponto crucial. No Brasil, se você tiver sorte, é 80% com muita briga. Então já não dá mais. Inviável. No Paraguai, 10%. No Parque Novo vai ser tax free, porque a gente está dentro de um parque de Zona Franca. Então não vai ter nem esses 10%, que a gente já vai amortizar. O outro pilar, que é importantíssimo, é mão de obra. É importante ter uma mão de obra qualificada. No Paraguai não tinha, a gente treinou. Extremamente qualificada. No Paraguai não tinha, a gente treinou. Tem uma coisa que a gente está fazendo, a gente já fez um acordo com uma instituição do Paraguai, onde a gente vai contratar pessoas surdas para trabalhar dentro da mineradora. Então a gente vai fazer o lado social do negócio e também a gente está contratando o funcionário ideal para aquele trabalho. O barulho dentro da mineradora é ensurdecedor. Não dá para ficar dentro da mineradora mais que 10 minutos. É ensurdecedor. Não dá. Então qual tipo de funcionário eu tenho que colocar? Um surdo? Eu estou fazendo a parte social e estou colocando ele para fazer vagas para o mercado de trabalho. Exato, para o mercado de trabalho, para uma pessoa que teria dificuldade e agora passa a ter facilidade. Sim. E por fim, temperatura. Tá? Então por isso que muitas mineradoras estão lá em Iceland, Finland, na Noruega, em lugares frios na Mongólia, porque uma mineradora ela trabalha mais ou menos uma temperatura de 85 graus e você precisa baixar ela para 50, 55 graus, tá? E aí você tem que ter um esquema de resfriamento fenomenal. Então as pessoas que estão minerando vão para países super frios. O Paraguai não é frio.
Paraguai no verão ele chega a 48 graus. E a gente conseguiu mesmo assim um sistema que nós desenvolvemos para resfriar as máquinas a contento. Então, você vê, essas dificuldades são muito realmente difíceis. E lá no Paraguai, na Coimpi, a gente brinca com as pessoas. Você quer minerar? Vem pra cá, a gente vai estar de braços abertos te esperando. Numa mão eu vou estar com cabo de rede, na outra mão eu vou estar com cabo de energia elétrica. É isso que você precisa. E essa é a infraestrutura que a gente dá. A galera acabou de ter uma aula de como é simples minerar Bitcoin. Como é simples minerar Bitcoin. Rossello, você já era empreendedor, né? E você apostou suas fichas no mercado de criptomoedas. Como que é empreender nesse mercado? Porque empreender por si só no Brasil ou fora tem que ter o sangue forte, não é fácil empreender, né? Mas quais os desafios que você teve e o maior obstáculo referente a empreender no mercado de criptomoedas? Sem dúvida, empreender é super difícil. Empreender no mercado não regulamentado é mais difícil ainda. Empreender no mercado não regulamentado, onde você tem um inimigo poderoso contra você, que são os bancos, é pior ainda. Então, qual é a dificuldade? Imagina que você está entrando no mercado onde o banco é contra você, o órgão regulador não tem a menor ideia do que vai fazer com o seu negócio, o público olha para o teu negócio com certas desconfianças, você não tem a mão de obra qualificada disponível no mercado, porque é uma tecnologia extremamente nova. É como se a gente voltasse em 1996 e falar, eu vou montar um data center para servidores web. Você tá louco, né? Para quê? Tá louco? Não teria isso. Então é isso que a gente está vendo hoje no mercado de criptomoeda. É muito difícil. Qual é o principal desafio? Infelizmente, o principal desafio é o órgão regulador, é o próprio governo. Essa tecnologia, ela não foi feita para ser regulada, ela não foi feita para ser regulamentada por nenhum governo. Tanto que os modelos que foram feitos até hoje no mundo, todos eles fracassaram. E não tem como realmente ter. Eu sou favorável a uma regulamentação? É favorável à regulamentação da empresa que comercializa, certo, não da tecnologia. A tecnologia de blockchain, de criptomoeda, foi feita para nos dar a liberdade da gente ter a nossa privacidade mantida sempre. Senão vai voltar ao sistema antigo. Exatamente. Senão, aí eu vejo, eu sei que é o que eu vou falar é uma palavra muito forte, pode ser que alguns não vão gostar da maneira que eu vou falar, mas eu vejo as exchanges fazendo o que estão fazendo, estão pior que banco. As exchanges que estão no mundo hoje estão se acovardando, é um bando de covarde porque o regulador falou isso e está pensando em fazer isso, ou porque o banco disse, se você não fizer isso eu vou encerrar sua conta. Então o recado que eu tenho para as exchanges, deixa de ser covarde e enfrenta o sistema como eu enfrentei. A blockchain, essa tecnologia, Satoshi Nakamoto disse uma coisa, o A não precisa conhecer ou confiar no B, e o B não precisa confiar ou conhecer o A. Então, por que demônios vocês pedem tanto documento? Então, quer dizer, cada vez mais as exchanges estão virando banco. E não foi para isso que a criptomoeda surgiu. E aí eles dizem, porque o órgão regulador está falando isso. Então, que tal a gente educar o órgão regulador ou dizer para o órgão regulador, eu não concordo? É mais ou menos, é enfrentar. A gente vê muita gente... Vai perder a essência do exatamente, que é. Vai perder a essência do que é. A gente vê muita gente, os brasileiros, a gente vê impostos, impostos e impostos. Será que os brasileiros concordam com o imposto de importação de 80%? Mas ninguém vai lá reclamar, ou para a Receita Federal e dizer, não concordo e não vou pagar. O que acontece quando a maioria dos brasileiros fala, não vou pagar? Quer dizer, os brasileiros eles conseguem pôr um presidente, por um congresso, por um deputado, por um governador, mas a gente não pode dizer o quanto a gente quer pagar de imposto? Então tá na hora da gente começar a brigar contra o sistema. A criptomoeda veio para dar essa liberdade. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que controlavam a gente até hoje? Através do dinheiro. Tudo sempre foi através do dinheiro. Isso é uma coisa que foi criada alguns séculos atrás e a gente só está acordando agora. A gente está nessa oportunidade agora. Quando o governo não controla mais o meu dinheiro, eu posso muito bem fazer a minha mala amanhã e ir para outro país. Sem ter que dar satisfação para ninguém, sem ter que ir no banco e pedir, pelo amor de Deus, para ele pagar a dívida que ele tem comigo. Muito cidadão brasileiro acha que quando ele põe o dinheiro no banco, o banco está fazendo um favor a ele. Não. Se você lê o contrato, no contratozinho de conta corrente, como você fez com o banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. O banco acabou de te dar um contrato dizendo o seguinte, te devo, pago quando puder.
E aí você vai lá e fala, eu quero meu dinheiro. O banco não tem obrigação de te pagar. Tá? Então, agora a gente passou a ter a liberdade. Mas vamos deixar bem claro, essa coisa da criptomoeda, é super importante falar isso. A criptomoeda veio para dizer o seguinte, seja o seu próprio banco. Seja livre. Seja livre. Falta um pouquinho para isso. A gente, principalmente os brasileiros, precisam ter um 0800 para ligar para culpar alguém porque perdeu a criptomoeda ou porque perdeu a senha. A humanidade ainda não está preparada para ser o seu próprio banco. A gente precisa talvez mais uns 5 anos, uns 10 anos de evolução da tecnologia para que qualquer brasileiro possa ser seu próprio banco. Eu sou favorável a que as pessoas daqui 5, 10 anos sejam seu próprio banco. A essência da Stratum é construir essa ponte entre o mundo antigo, falido, que não serve pra gente, que é o sistema financeiro, bancário que a gente conhece hoje, para esse sistema novo de cold wallet, de hot wallet, de carteira em papel, de carteira num HD, de carteira num dispositivo USB. Então a gente precisa construir essa ponte. Não dá para simplesmente a gente desligar aqui e começar aqui. Então o que a Stratum quer fazer é justamente construir essa ponte para quem sabe o filho do meu filho, ele vem a ser o próprio banco dele. E aí os bancos vão ter que estudar outro produto. Vai ter que financiar carro, vai viver de financiamento de casa, vai viver de alguma outra coisa. Você acredita que futuramente tem como haver um casamento entre banco e Bitcoin, banco e criptomoedas? Ou isso ainda está muito distante, você não vê isso no mercado? Eu não vejo agora. Certo. Eu vejo num período de 5 a 10 anos, os bancos falando, desculpa, tem razão. Porque vai ter que se render, não tem jeito. É a mesma coisa, vamos voltar lá para 1998. Você viu os bancos falando de internet? Não, tá louco, imagina. Isso é inseguro. Jamais o Itaú, jamais o Bradesco, jamais não sei quem vai estar na internet. Não, se a gente pôr o nosso programa, tudo bem. Não, se a gente colocar o nosso não sei o que, tudo bem. Se for o nosso discador, tudo bem. Aí de repente, olha, se for no nosso servidor, tá tudo bem. Agora já está em data center terceirizado, fora do país, com protocolo não sei o que, com protocolo aquilo, mas demorou bastante. Sim. Então eu imagino sim, um belo dia vai existir esse casamento. Vai, não tem para onde correr. Essa tecnologia de blockchain, de criptomoeda, ela veio para ficar. Os bancos que forem inteligentes aderem antes. Sim. Os bancos que não forem inteligentes, pode ser que nós da Stratum venhamos a comprar eles. Bom, tá dado o recado, né? Rossello, hoje o mercado de criptomoedas no Brasil, qual que é a posição que ele está? Nós estamos atrasados, estamos adiantados, estamos ainda engatinhando, como é que está posicionado o Brasil nesse mercado? Cara, eu acho que assim, se a gente olhar globalmente falando, eu acho que a gente está engatinhando, né? Quando a gente começa a setorizar a coisa, para a gente falar para América Latina, a gente está perdendo só para a Argentina. Pô, como assim para a Argentina? Tá louco? A Argentina tá quebrada, isso e aquilo. Os argentinos usam muito mais criptomoeda do que nós brasileiros. O volume de movimentação no Brasil é de 10 vezes mais que o da Argentina, porque tem mais gente aqui. Mas pessoas usando, a Argentina tem mais que o Brasil. Porém, o brasileiro que usa é o cara que precisa pagar o fornecedor dele na China, é o camarada que está usando para fazer especulação, é o cara novo que descobriu que ele pode fazer remessa de dinheiro para o exterior. Se é legal, se é ilegal, deixa para a Receita Federal falar. Então a gente ainda está engatinhando, mas tem uma coisa legal no Brasil. Se a gente faz a criptomoeda funcionar no Brasil como a gente está tentando, como a gente é muito bom no sistema bancário, copiar isso para os outros países é moleza. Fez funcionar no Brasil, meu amigo, com todas as dificuldades que a gente tem, funciona em qualquer outro país do mundo. Então, tá começando ainda. E eu vou deixar um recado para o pessoal técnico. Estudem blockchain. Essa tecnologia vai gerar muito emprego. Tá só começando. Os advogados vão ter que aprender, porque vem os smart contracts. O pessoal de imobiliária vai ter que aprender, porque vem aí os smart contracts para essa área também. Pessoal aí que aluga apartamento, em breve é tudo por smart contract pagando com criptomoeda. O estrangeiro que vir para o Brasil não vai trazer real, não vai trazer shitcoin para cá. Ele vai trazer a good coin, vai trazer um Bitcoin, vai trazer Smart Cash, vai trazer Zcoin, vai trazer alguma dessas moedas. Até mesmo o Ripple, que muita gente diz que não é uma criptomoeda, vai trazer esse tipo de moeda. Então se eu quero alugar um apartamento, eu simplesmente leio o QR Code
E quando eu mandei ali a moeda, já pagou a faxineira, já pagou a energia elétrica, já pagou a água, já pagou o dono, já pagou todo mundo num único contrato. Então vão ter que melhorar, vão ter que aprender. E esse é o campo de trabalho a ser realmente explorado. Então, o gurizada está saindo da faculdade, aprendam blockchain, aprendam essa tecnologia, que é muito importante. Qual que é a moeda que você indica hoje para os contratos? Eu acho que a ADA tá vindo bem legal. A NEL também é muito interessante, porque tanto a ADA como o NEL, principalmente a NEL, um programador que está programando em C, que está programando em Java, que está programando em outra linguagem, a mesma coisa a iOS, te dá essa liberdade. O Ethereum, ele te trava, é uma só e deu, e é aquilo. Então você não consegue ter uma evolução melhor. É claro, o Ethereum está na ponta? Está na ponta. Então eu acho que vale a pena, deixa eu aprender aqui no Ethereum, mas deixa eu ir para 2.0, que provavelmente vai ser o EOS, ou ADA, ou até mesmo NEO, e tenha uma outra, ou a Waves também, que está vindo aí com bastante força. Então eu acho que vale a pena aprender no Ethereum, que é a mais usada. Mas já começa a olhar para as outras. E para o programador que programa em Java, vai na NEO, vai na Waves, vai na ADA, que vocês vão ver que é muito mais fácil de programar e muito mais legal. Então eu acho que para Smart Contract, hoje sem dúvida nenhuma, Ethereum é bom saber. E o legal do Ethereum, você aprendeu a programar em Ethereum, você também já está no Ethereum Classic. Então, às vezes, o gas do Ethereum Classic é mais barato, a velocidade do Ethereum Classic é melhor. Vai que amanhã o pessoal da Ethereum faz alguma besteirinha, é só migrar para o Ethereum Classic. Então, você passa a ter um backup instantâneo. A ADA, você não tem esse backup instantâneo. A NEL, você não tem esse backup instantâneo. Então, é uma questão de sempre avaliar. Maravilha. E ainda falando de Brasil, né, os brasileiros elegeram agora o novo presidente, numa posse agora em 2019. Bolsonaro, o governo Bolsonaro e criptomoedas. Você acha que vai ter algum avanço? Vai colaborar para alguma coisa? Durante a corrida presidencial, eu cheguei a conversar com alguns assessores de alguns presidenciáveis. Conversei com alguns presidenciáveis e da parte do Bolsonaro eu conversei com 2 assessores e disseram que não, que ele é favorável, que ele acha que é uma maneira de bancarizar, né? Eu até corrigi esse assessor, ele falou, não, eu acho que é uma maneira de bancarizar os desbancarizados. Eu falei, não, deixa eu te falar o seguinte, acho que está errado. Essa tecnologia é uma maneira de desbancarizar os bancarizados. A gente tem que tirar o pessoal do banco, né? Então eu acho que quem sabe a votação, um dia a gente veja votação em blockchain, registro de patente. Tem uma coisa que muita gente não sabe, mas o Brasil enfrenta sérios problemas em registro de patentes, principalmente na área de medicina. A gente vê várias indústrias farmacêuticas, principalmente da Suíça, explorando a Amazônia e fazendo registro de patente que algum cientista brasileiro já tinha registrado. Só que o cara tem muito mais força, vai lá e registra no mundo inteiro, pronto, agora ele é o dono da patente. Então o Brasil passa por muito problema como esse. Vamos imaginar se a gente tem um registro de patentes em blockchain. Acabou, é universal, todo mundo sabe, todo mundo viu, tá ali, não tem como mentir, não tem como negar, não tem como adulterar. Então, o pessoal, a equipe do Bolsonaro, e principalmente o ministro da Economia, cara, eu sou fã do cara, porque ele é libertarista mesmo assim, ao extremo. Você está confiante com isso no governo? Sim, bastante confiante. Eu acho que é mais ou menos melhorar o que estava é fácil, é bem fácil, porque não tem como piorar mais do que já está essa situação, né? Sim. Então eu acho que é uma chance, né, de realmente melhorar. O ministro, né, o Paulo, vai ser um cara que eu acho legal a postura dele, e ele é um pouco turrão, isso é ruim na política, porque em política a gente tem que aprender que o vizinho da Argentina importa produtos do Brasil. Então você não pode dizer pro cara, é do meu jeito e tchau. Então você tem que ter um pouco de jogo de cintura para às vezes favorecer o seu parceiro vizinho, porque a Argentina tem um couro legal, mas a Argentina também compra combustível nosso. A Argentina compra outros produtos, compra soja nossa. Então você tem que saber jogar o jogo, né? Você tem que ter o toma lá da cá. Você não pode pura e simplesmente ser tão turrão, porque senão, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja muito bom, mas você acaba pagando um preço meio caro. Eu estou bastante confiante, principalmente no que eles falaram, que o Estado tinha que se envolver menos. E isso para nós, eu sou um libertário,
Isso para nós é muito importante, ao ponto mesmo da tecnologia de blockchain surgir. Uma coisa que foi falado pela equipe econômica dele é que ele acha que as fintechs elas têm que ter mais liberdade. E tem uma coisa que um assessor falou uma vez para mim num jantar, que ele viu um problema nas fintechs. Ele viu muito banco investindo em fintech e isso era ruim. Porque o banco descobre que aquela fintech pode derrubar o produto do banco, sim, o banco vai investir na fintech e vai matar a fintech. Então, um exemplo que quase foi por água abaixo foi a Atar. A Atar, ela era acelerada pelo Bradesco, aos 48 do segundo tempo, os meninos da Atar descobriu que ia morrer e que o Bradesco ia matar o produto deles, eles pularam fora do negócio e estão super bem aí agora. Então, quando me falaram essa questão, quando a gente vê muito banco, porque a gente, para pensar, fintech foi feito para competir com o banco. E se vê o banco acelerando, tem algo de errado, né? Então eu acho que tinha que ser o contrário. É nessas horas que a gente precisa do BNDES. É nessas horas que 3 guris que saíram da faculdade, que tem uma ideia mirabolante, é esses caras que precisam do BNDES. Não é uma construtora que vai construir um porto lá em Cuba que a gente não sabe para que vai ser usado nunca. Ou lá em Angola, ou naquilo. Então, esse pessoal que está saindo da faculdade, o BNDES tinha que estar na faculdade, o BNDES tinha que estar nas fintechs, porque é dali que vai sair o futuro do Brasil. E agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem está entrando no mercado. Hoje, infelizmente, teve vários casos em 2017 de pirâmides financeiras no mercado. E, infelizmente, as pessoas ligam isso ao Bitcoin. Porque eu te apresentei uma pirâmide, você investiu e perdeu. Ah, não, o Bitcoin é pirâmide, mas o Bitcoin não é pirâmide. Então, eu queria entender a sua opinião sobre as pirâmides e como evitar, essa pessoa que está entrando agora no mercado, como ela evitar empresas que são pirâmides, como identificar isso. Sim, a gente já participa de uma pirâmide faz tempo, chama INSS, né? É uma pirâmide que existe, a gente participa e a gente está aí, tá tudo bem, né? Mas vamos lá. Vale qualquer tipo de negócio, aí não é só pirâmide. Qualquer tipo de negócio. Pesquisa quem é, pesquisa quem está por trás. Te prometer um lucro exorbitante, tem algo de errado, porque é impossível ter um lucro exorbitante. Falou que para você ter ganhos, você precisa sair indicando pessoas, não é por aí. Você indica pessoas se o produto é bom. Sim. E você não vai ganhar se a pessoa ficar indicando. Infelizmente, esse pessoal que faz pirâmide, eles começaram a olhar o quê? O Bitcoin é o que a gente chama de safe haven. Então, eles estão seguros ali com o Bitcoin. Ele diz por quê? Porque quando vir o Ministério Público Federal para congelar a conta, não vai ter nada na conta. Vai estar tudo em Bitcoin. Como é que você acaba com isso? O usuário, antes de comprar qualquer produto, antes de entrar em qualquer esquema, antes de entrar em qualquer coisa de investimento, seja até mesmo investimento de bolsa de valores, investimento de previdência privada, pesquisa, vai atrás, vê quem é, entendeu? Então tem que ir realmente atrás. E claro, as leis estão aí para proteger também o camarada que fez o investimento, e se ele se sentiu lesado, vai atrás dos direitos, vai atrás do camarada. Pô, você está entrando você está entrando na empresa XPTO. Aí a XPTO tem o contrato social dela tá de R$10.000. Pô, tem algo de errado, né? Se o cara está dizendo que ele tem uma mineradora e o contrato social dele é R$10.000, tem algo de errado. Quem são os sócios? Ah, não é o mesmo cara que me apresentou? Tem algo de mais errado ainda. Então você consegue pegar rapidinho as coisas. Sentiu que tem algo de errado? Tchau. Não se deixa levar pelo lucro. O lucro exorbitante, né? Sim. E fujam de lucro exorbitante. É claro, existe a possibilidade de você ter 100% ao ano? Sim, claro que existe. Em criptomoeda, para mim, eu dou exemplo de uma empresa que muita gente desconfia, do pessoal da Atlas. Eu já tive N reuniões com a Atlas, já conversei várias vezes com eles, e eu até brinco com eles que eles são incompetentes demais. Porque em 8 meses eles só deram 45% ou 48%. Num mercado onde os nossos traders em Hong Kong, acumulado, está em 180%. Então, é possível? É possível. Mas assim, quem que é a Atlas? Ah, tá o Rodrigo, tá esse camarada, tá esse cara. Deixa eu olhar o contrato social. Tá lá. Onde que esses caras estão? Pô, estão aqui na Alameda Santos, tem um escritório, tá... Então tá legal. Tem um lastro. Tem um lastro. Você tem um lastro. É claro, não vou pôr tudo lá. Eu não coloquei tudo lá. Tem uma parte dos bitcoins que a gente minera. E diariamente vai alguns bitcoins nossos para lá.
Mas não tá tudo lá. Por quê? Porque aí eu tenho uma parte que eu tô colocando aqui, tem uma parte que eu tô colocando na Bitfinex, tem uma parte que eu coloco na Binance, tem uma parte que eu coloco em Masternode. Masternode hoje está dando uma rentabilidade anual de mais ou menos 110%, se você fizer um balance das moedas legais ali. Então, eu faço uma divisão na minha cesta, mas eu invisto em produtos relacionados a criptomoedas que são bons, sólidos. Eu não vou investir em coisas que é meio um ICO que eu nem sei. Aí você vai ver lá ICO do Havaí. Você começa a olhar o nome dos russos que estão lá, você nunca viu esse cara no mundo de criptomoeda. Cara, tem algo de errado, né? Só pode. Então, tem que fazer isso. E quem sabe vai surgir aí startups que vão ajudar o próprio investidor a decidir, pô, peraí, deixa eu ir, de repente, fica a dica aí, fazer uma startup que possa estudar a ICO, que possa estudar a criptomoeda e emitir relatório para os usuários, para eles poderem tomar decisões. E cobra por isso, não tem nenhum problema de você. De novo aí, é mais mercado de trabalho para criptomoeda. Então vale muito a pena sempre pesquisar em qualquer tipo de negócio. Na verdade, esse mercado é um leque muito grande aberto, tem muita coisa para se fazer ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, queria falar um pouquinho da Straton agora, qual que é a proposta dela e, na sua visão, o que diferencia ela de outras que já estão no mercado? Legal. Bom, a história da Straton é assim, a CoinBR estava no mercado até 2017, certo, né? A Straton Venture Capital, que é uma empresa de Venture Capital de Hong Kong, no qual hoje eu sou um dos acionistas, são 14 acionistas no total, e a gente investe nos mais diferentes tipos de produto. E aí a gente, depois de muitos ali, pelo menos 2 anos, eu sofrendo a pressão de que eles queriam trazer a CoinBR para dentro da Straton, e eu negando, até que teve uma hora que se juntaram um belo dia numa sala e falaram, ou você coloca para dentro ou a gente mata. Bom, então eu coloquei pra dentro. Foi mais legal assim. E aí a gente trouxe, eu falei, então tá, vamos mudar, porque se vai ser global, CoinBR é muito brasileiro. E eu gosto do nome Straton, né? Straton, para quem não sabe, significa o núcleo da rocha. Tem um significado, né? E além de tudo, é um nome de um protocolo de mineração. Então acho que juntou tudo ali, aí a gente fez essa fusão, a gente fez troca de papéis, eu adquiri mais ações da Straton Venture Capital para poder fazer com que a CoinBR virasse a Straton. Então a tecnologia de criptomoedas hoje que era da CoinBR é Straton. A CoinBR continua atuando como uma intermediadora de pagamento. Então a CoinBR ela vai ficar no ramo Fiat, ela vai fazer a gestão de pagamentos. Então a CoinBR vai poder trabalhar para a Foxbit, onde eu fui um dos investidores da Foxbit lá atrás, fui investidor anjo deles, tem um bom relacionamento com Canhada. A gente já está conversando com o pessoal da 3xBit que vai implementar a nossa API, com a Bitcoin to You, com uma série de peer-to-peer, de vendedores peer-to-peer que perderam a conta dos bancos e vão passar a usar a CoinBR como facilitadora de pagamento. Então a CoinBR ela vai atuar num nicho de mercado e vão ter outras chinesas que vão entrar no Brasil, que vão precisar de conta corrente e a CoinBR está ali. Então a CoinBR ela vai continuar atuando no mercado de gestão de pagamento, Fiat. Então a gente vai cuidar do shit money, do good money, esse aí é a Straton. A Straton ela é uma plataforma de Hong Kong, a gente está debaixo das leis de Hong Kong, não das leis brasileiras. O que a gente é uma carteira de criptomoeda, onde você tem a possibilidade de comprar a criptomoeda e de fazer pagamentos com a criptomoeda. Então a gente conseguiu, de uma forma muito inteligente, por exemplo, converter criptomoeda diretamente na band da Smart, da TAR. Então a gente usa a Smart para poder fazer essa conversão e eu coloco o pagamento aqui. Então, independente se o estabelecimento aceita criptomoeda ou não, eu já consigo pagar com a minha criptomoeda. Eu converto na hora, pago. Fantástico. E está resolvido. Então, agora a Straton, a gente está desenvolvendo cada vez mais produtos ligados ao mundo cripto, porque é o que a gente é especialista em cripto. Então, hoje a gente dá suporte já a mais ou menos a 12 criptomoedas. Na plataforma da Straton, a gente só tem disponível 8 dessas 12. E é claro, a gente está criando um super node, aonde a gente vai oferecer para outras corretoras. A CoinTrade, aonde a Straton Venture Capital é uma das investidoras e também a Straton Blockchain Technology é uma prestadora de serviço da CoinTrade. A CoinTrade é uma plataforma de compra e venda de criptomoeda com order book, com um livro de ofertas.
Então, a gente da Stratum, a gente não tinha uma corretora com livro de ofertas. Agora a gente tem a CoinTrade usando a nossa tecnologia. Então, as carteiras que estão na CoinTrade, todas estão com a gente é especialista nisso. Então, a intenção é que a gente daqui a algum tempo venha fornecer o serviço de carteira para as outras exchanges também. Legal. Isso é legal porque, peraí, se de repente eu tenho uma excelente oferta lá na Bitcoin to You, mas meu Bitcoin está na Foxbit. Se eu quiser fazer esse saque, vai ser instantâneo porque tudo é off-chain, desde que as duas usem a minha plataforma, tanto para Fiat quanto para cripto. Então a gente vai acelerar muito e a Foxbit vai se dedicar onde? No que ela é boa, em plataforma de trade, a CoinTrade em plataforma de trade. Então vamos deixar essa galera ser bom no que eles são bons. Deixa que o problema do banco, a CoinBR resolve e deixa a questão de hot wallet, a Stratum resolve. Vai ficar bom naquilo que tu é. Então a Stratum hoje ela nada mais é que uma wallet com serviços. Então você que fala assim, poxa, eu não quero guardar o meu Bitcoin numa paper wallet ou nisso ou naquilo, porque vai que eu perco, manda pra gente. A gente já tem todo um serviço de backup, a gente tem todo um serviço de segurança, então a gente é especialista nesse assunto. Claro, vai ter aquele cara que é bem paranoico, que vai falar assim, não, eu quero guardar na minha paper wallet, eu quero gravar na minha hard wallet. Legal, mas tenha segurança. Eu vou dar contar um caso bem rapidinho para vocês que aconteceu com um cliente nosso. No ano passado, em dezembro, ele perdeu 100 bitcoins. Porque ele fez uma paper wallet, porque um amigo dele disse que se ele tinha o Bitcoin, tinha que estar na mão dele a chave privada, ele que tinha que guardar. Ele fez uma paper wallet, transferiu 100 Bitcoins da nossa plataforma para a paper wallet, colocou na gaveta do criado mudo dele. Um belo sábado a esposa viu aquele papel, fez a faxina na casa, pegou aquele papel, rasgou, jogou no lixo e tchau. E aí ele me liga com Bitcoin a mais ou menos 70 mil reais a unidade. 100 bitcoins daria 7 milhões de reais, ele me ligou, pô, e agora o que eu faço? Bom, primeira coisa é separar dela, né, cara? Porque, pô, fala sério, Pelo amor né? de Deus. Pô, e aí, mas não tem o que fazer? Não tenho o que fazer. Se o Bitcoin dele tivesse comigo, isso não teria acontecido. Não teria acontecido de jeito nenhum. Então, pensa bem nisso. Será que eu estou preparado para ser o meu próprio banco, né? Para isso que tem ali a Stratum para poder... Porque se você perder a sua senha, você vai resetar ali o teu e-mail. Aconteceu recente também um outro caso, bem recente mesmo, que a esposa de um cliente e amigo meu ligou porque ele veio a falecer num acidente de avião. E eu sei que ele tinha muito Bitcoin numa hard wallet. E ela não vai ter acesso a nada de acesso a esses Bitcoins. Então, ele sabia como manusear, ele sabia tudo isso, mas ele não sabia que ele sabia. Mas ele não sabia que ele ia morrer num acidente de avião. Então, quando você bota numa paper wallet, numa hard wallet... Há um suporte por trás. Exatamente. Então, mas tem que sempre pensar. Se eu deixo, por exemplo, numa plataforma da Stratum, se acontecer qualquer coisa, você vai num juiz, dizer, tá aqui, eu sou o herdeiro legal, vai lá... vem aqui na Stratum, a gente vai mandar para o Itamaraty traduz, manda lá para Hong Kong, a gente vai lá, tá resetado, tá indo pro e-mail, é isso aí, tá pronto. Quando tá numa hard wallet, não dá para ligar para Satoshi Nakamoto, não tem o que fazer. Então realmente perde. Se está numa paper wallet, não tem o que fazer. Então, por mais que você ponha no seu testamento, eu vou deixar a minha pendrive para o meu filho, tá aí o acesso. E a chave privada. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Pra galera que tá te ouvindo agora, quer entrar em contato, como é que ela faz? Qual que é o site? Stratum.bt. Inclusive, tá passando aqui agora no vídeo. Stratum.bt, o BT é de Blockchain Technology, né? E a gente está ali disposto o tempo inteiro, apesar de ser uma empresa de Hong Kong, sim, a gente tem suporte em inglês, português e espanhol, não tem nenhum problema, a gente pode... Tem africanos agora também e cantonês. Então, para quem quiser qualquer informação, entre em contato, até porque a gente tem um monte de produto para lançar para o ano que vem. Agora, dia 5 de dezembro, a gente vai lançar um fundo baseado em criptomoeda. Um index fund, que é chamado, né? um fundo de índice de mercado, para criptomoeda, para aquele investidor que diz assim, eu queria investir em criptomoeda, mas eu não tenho a menor ideia em qual delas.
A gente vai ter um token, você vai comprar esse token e esse token vai ser lastreado em 10 criptomoedas, um pouquinho de Masternode e um pouquinho de mining. Então, quando você comprar esse token lá em dezembro, você já está minerando Masternode e investindo nas 10 principais moedas do mercado. Então a gente está facilitando justamente para o usuário novo que está chegando. E o mais legal de tudo desse token que a gente está fazendo, que é até uma brincadeira que a gente vai fazer e vai desafiar, né? Esse token que a gente vai lançar, que é um Index Fund, você vai poder usar para pagar energia elétrica, para pagar sua fatura do seu cartão de crédito, para fazer recarga do seu celular, para poder colocar dinheiro na sua Atar Band, para colocar dinheiro no cartão da Atar. E aí o desafio que eu faço depois que a gente lançar isso, imagina que você entrou naquele momento do Magazine Luiza, você comprou ações da Magazine Luiza e, legal, pega a ação, vai lá na Magazine Luiza e tenta comprar uma televisão com a ação. Ou se você investiu na Petrobras, pega o título da Petrobras e vai no posto da Petrobras e escuta, eu queria trocar. Enche o tanque para mim, tá aqui. Então, quer dizer, a gente vai fazer um token onde é um token usável. Sensacional. É uma espécie, não é uma ação, porque ele é um token, mas eu posso usar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo vai poder usar. Se as outras corretoras quiserem listar o token, vão poder listar o token. Vai ser um token baseado em ERC20, então vai poder listar, a gente vai criar em cima da Ethereum Classic, vão poder usar. Não tem nenhum problema. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma espécie de ação onde eu posso usar ela a qualquer momento, 24/7. Então isso é só uma das novidades que a gente vai trazer para 2019. E eu queria que você fizesse agora uma análise rápida. Como é que foi esse mercado 2018 e como é que a gente entra em 2019? 2018 eu acho que foi, os técnicos gostam de falar umas palavras difíceis e complicadas. A gente viu o mercado de criptomoeda numa lateralidade, né? Ficou estável. A gente viu, ele testou algum fundo do poço ali, $5.800, mas a gente sabe que abaixo daquilo é quase que impossível baixar. Hoje já subiu um pouco mais por conta da conta de mineração. O menor preço de mercado é 6.100 mesmo. A gente não vai conseguir ver ele baixar disso. Então a gente viu um mercado estável. A gente viu o mercado das pessoas vendo como que ia ser, a gente não viu muitos novos usuários andando. 2018 foi, vamos ver o que acontece. Porque 2017 foi loucura. Esse aí foi o ano, foi surreal, né? Foi surreal. Então eles estão dizendo, o ano 2018 foi bear market, né? Foi lento, foi bem lateral o negócio. Como é que é 2019? 2019 eu acho que vai depender o comecinho do ano do como as autoridades vão lidar com a criptomoeda. Se nos primeiros 3 meses não mostrarem nenhuma reação no ponto de regulamentação das empresas, ou até mesmo de participação, ou se algum governo vai lá e levanta, ETF liberado, arrepia, a gente vai ver de novo o preço subir. Então essas tendências de subida vai depender muito do que vai acontecer nos 3 primeiros meses de 2019. Eu, particularmente, acho que 2019 vai continuar na mesma pegada de 2018, sem grandes sustos, sem grandes evoluções. A gente vai ver moedas novas entrando, ganhando força. A gente vai ver, provavelmente, a Smart Cash está vindo com um monte de novidade para 2019. A gente vai ver uma ou outra moeda se destacando, mas a gente não vai ver muita coisa mudando. A grande mudança, eu acho que vem no segundo semestre de 2020. Daqui para dezembro tem alguma mudança? Não tem nada significativo. Tá vindo aí vamos fazer um fork do Bitcoin Cash, do tal do Satoshi Nakamoto, né? O australiano lá que resolveu inventar a moeda dele agora, mas não tem expressão nenhuma, tanto que a gente não vai nem ao menos se preocupar com esse fork. Né? Mas não existe nada de novo. A gente viu o próprio pessoal Ethereum estava falando que ia mudar, já recuaram, falaram não estamos preparados para mudar, vamos ficar assim mesmo. A gente viu a EOS vai melhorar bastante, eles já estão na blockchain própria deles, é uma moeda a se olhar bastante. Então a gente está vendo isso, mas 2019 minha mesmo, eu acho que não vai ter uma grande mudança, a gente vai continuar nisso, o que é bom. Essa estabilidade é boa, porque é o momento de você entrar, comprar, pensando em investimento longo prazo. Lembre-se, longo prazo de criptomoeda para o mercado financeiro tradicional é curto prazo.
O mercado tradicional, 2 anos, é super curto. Longo prazo é 15, 20, 30 anos. Em criptomoeda, longo prazo é 3 anos. Então é comprar agora e mirar 2020. Depois do halving do Bitcoin, quando a recompensa sair de 1.800 Bitcoins dia para 900 Bitcoin dia, a gente vai sentir, aí vai sentir. Vai sentir porque é pouco Bitcoin entrando, são mineradoras tirando o pé do acelerador, porque se não subir o preço, ele tem que desligar a máquina. Então vai ter uma força bem grande aí para poder realmente melhorar isso tudo. Então agora é o momento de comprar, agora é o momento do investidor. Compra e daqui 5 anos me convida para tomar uma cerveja na sua ilha particular. Arrisca um valor daqui 5 anos o Bitcoin? $50 mil. Tá gravado, a gente vai cobrar isso aí dele, hein? $50 mil. Esse é o meu, daqui 5 anos, $50 mil é a minha expectativa. Eu acho que 2020 fecha em $20 mil. E aí a gente vai passar um período de novo ali, de se reestabelecer. Mas o meu número na minha cabeça para o Bitcoin em dezembro de 2020 é $20 mil. Eu já deixo o convite para você lá na minha ilha para a gente poder tomar um... Por favor. Rossello, a gente hoje vê muitas pessoas novas no mercado, pessoas que nem conhecem, que vão conhecer através dessa entrevista, e pessoas que já vivem do mercado. Se você pudesse reunir essas pessoas e dar uma dica, qual a dica que você daria? Diversifique. Compre um pouquinho de Bitcoin, compre um pouquinho de Bitcoin Cash, diversifique e deixe guardado. A gente tem uma brincadeira com a Smart Cash, que a gente diz o seguinte, hoje você consegue comprar 1.000 Smart Cash com quase R$100, tá? Em 2010, você fazia a mesma coisa com o Bitcoin. Você vai esperar 8 anos para descobrir que você perdeu a chance de ser milionário de novo, né? Então, a minha dica é essa. Pega uma que está começando, que tem projeto, tem Smart Cash, Zico, ADA, tem moedas que estão vindo, que tem um futuro. Diversifica, né? O próprio trader, que é especialista, reserva um pouquinho para essas moedas. Tenham alguns masternodes rodando. É complicado? É complicado, mas existem especialistas no mercado para te ajudar já. Né? Então, a dica é, compra um pouquinho. Então, eu falo para as pessoas, poxa, mas precisa de, para comprar um Bitcoin precisa de R$25 mil. Não, mas estou falando para você comprar R$100. A brincadeira é essa. Eu quero comprar R$100 hoje, e hoje eu vou comprar, então esse mês eu vou comprar R$100 de Smart, mês que vem eu vou comprar R$100 de ADA, no outro mês eu vou comprar R$100 de Bitcoin, mas vai ser 0,0001. E quando o Bitcoin custar $1 milhão? Vai ser o proporcional. Então, pega aquela sobrinha, o trader, pega aquele seu lucrinho, compra uma moeda que você acha que pode ser e deixa lá. E se, depois da minha dica, se não me convidar para ir na ilha, eu vou ficar muito bravo. Vai ter muita gente convidando você, então pode ter certeza. Rossello, para a gente poder finalizar, bom, você entrou no mercado de criptomoedas e qual que é a tua missão nesse mercado? O que o mercado pode esperar do Rossello? E o que o Rossello está disposto a oferecer ao mercado? Bom, tô aqui, ó. Eu entrei no mercado para isso. Eu quero mostrar para as pessoas como viver de criptomoeda. É como a gente ter essa liberdade, como a gente sair da senzala bancária. É isso que eu tento, é isso que eu ensino para as pessoas. Eu trato o investidor de R$25 igualzinho ao investidor de R$25 milhões, constantemente. Às vezes as pessoas ligam no suporte da Stratum e eu atendo o telefone, muitos já acharam que era piada, tinham ligado para o número errado. Gente, eu atendo sim, para eu saber o que o usuário está sofrendo no mercado. Então, eu vim com uma missão. Eu vou fazer um fork dos bancos. E eu só vou sossegar a hora que eu comprar o Itaú. Então, Itaú, a oferta vem vir em breve. E fica o recado para a Caixa Econômica, para Banco do Brasil, para Banrisul, todos esses bancos governamentais, fica um recadinho para eles. Eles são bancos públicos. Banco público, ele é obrigado a prestar o serviço público. Então, encerrar a conta de uma empresa ou de um indivíduo, ele está cometendo um crime. É a mesma coisa que você ir num hospital público e o hospital público dizer, eu não vou te atender. Ele é um hospital público. Ele falhou em fazer a prestação do serviço público.
O Banco do Brasil não é uma instituição privada. A Caixa Econômica Federal não é uma instituição privada. Eles têm que prestar o serviço. E o serviço é claro, fornecer a conta bancária. Então não é porque é o Banco do Brasil que é o poderoso, não tem problema. Então, se alguém tem que ir lá enfrentar, beleza, eu levanto a mão e vou. E eu não vou me acovardar de jeito nenhum. Eu não faço KYC, eu não quero saber de ficar guardando o documento das pessoas. Isso foi feito, essa tecnologia foi feita para privacidade. Se todas as exchanges tivessem o mesmo conceito que eu tenho, se as corretoras nacionais tivessem esse conceito, ou até mesmo mundiais tivessem esse conceito, garanto que a briga ia ser muito melhor. A gente não ia ver o banco chegar e falar fazer o que faz ou falar o que quer falar. Então, pode ter certeza, o que a comunidade pode esperar de mim? Muita briga. Maravilha. Rossello, eu quero agradecer você. Para quem está no mercado de criptomoedas, você é uma referência, não só no Brasil, mas referência mundial. E você abriu para nós do Bitcoin vir aqui entrevistar. As portas vão estar sempre abertas para você. O que você puder contar com a gente, conte com a gente. E eu quero agradecer por mostrar esse exemplo de, mesmo chegando onde você chegou, esse exemplo de humildade. Então eu queria te agradecer pelo exemplo, por nos atender e obrigado por tudo. Bom, eu assim, fico lisonjeado de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho isso. E eu queria dar uma dica aí para as pessoas. Por favor. Pessoal, eu fui um menino bem pobre. Eu sou o caçula de 11 filhos. Eu saí lá do interior do Ceará. Meu pai e minha mãe tiveram que decidir entre a janta e o almoço. Vim para cá, venci. Nunca tive medo, trabalho quase todos os dias, 18 horas por dia, sacrifiquei família, já sacrifiquei tempo de vida, tempo para dar para minha filha, mas eu faço isso de coração. Eu faço isso porque eu sei que a gente pode fazer a diferença. Então você que saiu da escola agora, da universidade agora, tem um desafio gigantesco. É simples de vencer ele. Não abaixe a cabeça jamais. Pega o teu sonho, escreve num papel, coloca na porta da geladeira, para que todos os dias você veja que o seu sonho pode ser realizado. Eu realizei o meu 2 vezes. E se eu tiver que realizar a terceira, eu vou realizar. A gente tem que sempre isso. Não é porque tem um desafio difícil que a gente tem que desistir. Basta lutar por aquilo que você quer. Fica aí o recado. Bom, e com isso, nós vamos agora ter uma série de entrevistas falando sobre criptomoedas e nada melhor que o nosso amigo Rossello para abrir essa série de entrevistas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.